Se você curte o modo sombrio que contamos as histórias nesse canal, ajude-nos deixando um like, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado. Agora vamos embora para mais uma Loca Pop. O que o homem tem de pior? A tentação de enganar e mentir para levar vantagem. Adeus à medalha, ao recorde, ao prestígio. Aqueles 46 passos transformaram Ben Johnson no maior vilão da história do esporte. Eu tinha uma matéria sensacional, um furo internacional que eu tinha conseguido. O que era esse internacional? É um capítulo desse livro aqui. Qual que é? A grande entrevista com Ben Johnson. Onde pela primeira vez do doping da Olimpíada de Seul. Se vocês encontrarem por aí esse moço com a medalha de ouro no peito, por favor, chamem a polícia. Ele afanou a medalha desse moço que aparece atrás dele, de agasalho branco. Nas quartas de final dos 100 metros rasos em Indianápolis, ninguém esperava muito de Flojo, que estava se desgastando em seu trabalho de escritório. Além disso, a prova de 100 metros não era algo que ela participava muito. Sua largada não foi tão boa, mas logo depois da metade da corrida, ela encontrou algo. Ela encontrou forças para vencer suas concorrentes. Mas, como se viu, ela não chocou apenas as outras mulheres na pista naquele dia. Antes desse dia em Indianápolis, a corrida mais rápida registrada de 100 metros por uma atleta feminina havia sido de 10,76 segundos. Alguns fãs de atletismo não conseguiam entender o fato de que uma funcionária de escritório com unhas pintadas de forma extravagante de 15 centímetros pudesse bater um recorde mundial. Com seu tempo de apenas 21,34 segundos, ela levou para casa novamente o ouro e quebrou mais um recorde mundial, um recorde que permanece intacto até hoje. Mas havia problemas fervilhando nos bastidores. Ninguém acreditava em Flojo. Elas também notaram que seu corpo havia mudado drasticamente. O boato se espalhou. Talvez Flojo estivesse tomando esteroides para melhorar o desempenho. E assim que esse boato começou a se espalhar, algo aconteceu que piorou muito as coisas para ela. O mundo da cortina de ferro sugeria uma revolução esportiva. As crianças mais talentosas eram recrutadas na escola. Professores se dedicavam ao treinamento em tempo integral. Competições eram organizadas por todo o país. O resultado desta política não demorou a aparecer. A Alemanha Oriental participou de 6 edições dos Jogos Olímpicos entre 1968 e 1988 e conquistou 409 medalhas, 153 de ouro, 129 de prata e 127 de bronze. Os desempenhos mais expressivos começaram a surgir na segunda metade da década de 70. Krishnotto ganhou 6 ouros e é, até hoje, a mulher com mais medalhas douradas numa mesma Olimpíada. O desempenho impressionante da Alemanha Oriental criou alguns mitos do esporte. Entre 1978 e 1988, Marita Koch quebrou 16 recordes mundiais no atletismo. Mas algo sombrio se escondia por trás deste milagre do comunismo. Com a queda do muro e a unificação do país, foram abertos os arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental. Revelou-se um dos maiores escândalos de doping da história do esporte. Repare bem neste rosto, nestas mãos. Aparentemente se trata de um cidadão comum, mas este homem é atormentado pelo passado. Andreas Krieger nasceu mulher, com o nome de Heidi. Surgiu como uma estrela emergente do atletismo no início dos anos 80. Em 1986, ela conquistou o título europeu do arremesso de peso. O que Heidi não sabia é que os inúmeros comprimidos dados por médicos do estado continham altíssimas doses de esteroides anabolizantes. A base das substâncias era a testosterona, um hormônio masculino. A cicatriz do ouro. O surgimento do doping nos atletas olímpicos de alta performance. O esporte, um templo de superação humana.
Um palco onde a força e o espírito se encontram para redefinir o que é possível. Mas o que acontece quando a busca pela glória cruza a linha da ética? O que se esconde sob o suor e a lágrima do campeão? Nos anos 80, o mundo descobriu uma verdade terrível. Uma verdade injetada, disfarçada de avanço científico. Uma verdade que não só quebrou recordes, mas destruiu carreiras, arruinou vidas e deixou uma trilha de sombras e silêncio no panteão dos deuses atléticos. Esta é a história de como a ambição tóxica levou o esporte à sua era mais escura. A era onde vencer significava vender a própria alma. O milagre da fachada, a indústria de doping da Alemanha Oriental. Antes que o mundo pudesse processar o choque individual, a verdade sistêmica já havia se enraizado. Na Alemanha Oriental, a propaganda de um regime socialista reconstruído tinha o esporte como um dos seus pilares. O desempenho dos atletas era uma obsessão do regime comunista. Entre 1968 e 1988, a Alemanha Oriental participou de 6 edições dos Jogos Olímpicos, conquistando surpreendentes 409 medalhas, sendo 153 de ouro, 129 de prata e 127 de bronze. Este desempenho impressionante, com uma média de 68 medalhas por edição, criou mitos do esporte. Marina Koch, que entre 1978 e 1988 quebrou 16 recordes mundiais no atletismo, sendo o recorde dos 400 metros rasos resistente desde 1985. Nos Jogos de Montreal, em 1976, o país superou todas as expectativas com 40 medalhas de ouro e as nadadoras venceram 11 das 13 provas. Nos anos 80, durante o auge da Guerra Fria esportiva, as nadadoras dominaram novamente as piscinas de Moscou, 1980, quebrando 6 recordes mundiais, com a jovem Ricarda Reich, de 15 anos, conquistando 3 ouros. Mas algo sombrio se escondia por trás desse milagre esportivo do comunismo. Com a queda do Muro de Berlim e a unificação do país, os arquivos da Stasi, a polícia secreta da Alemanha Oriental, vieram à tona, revelando um dos maiores escândalos de doping da história. Desde a década de 70, líderes do Partido Comunista e dos comitês esportivos elaboraram o Plano de Estado 14.25. Químicos e farmacêuticos de um instituto de ciência em Leipzig trabalhavam para produzir pílulas com altíssimas doses de esteroides anabolizantes, como o oral turinabol, à base de testosterona, um hormônio masculino. As substâncias eram distribuídas a atletas promissores de diversas modalidades. Treinadores, parte do esquema, assinavam contratos de confidencialidade. Os esteroides aumentavam a massa muscular e permitiam que os atletas treinassem por mais tempo e desenvolvessem mais força. O custo físico e psicológico foi terrível. As vítimas sofreram sequelas graves, incluindo problemas cardiovasculares, danos hepáticos como tumores no fígado e, nas mulheres, virilização. As adolescentes recebiam pílulas anticoncepcionais sob a desculpa de regrar o ciclo menstrual, enquanto as grávidas eram alertadas. Um dos exemplos mais angustiantes é o de Heidi Krieger. Nascida mulher, ela foi uma estrela do arremesso de peso no início dos anos 80
conquistando o título europeu do ano de 1986. Reid não sabia que os comprimidos dados pelos médicos do estado continham altas doses de esteroides, transformando seu corpo. Ela desenvolveu músculos e pelos, passando a ter vergonha de sair às ruas. Em 1997, ela se submeteu a uma cirurgia de mudança de sexo, transformando-se em Andreas Krieger, um homem atormentado pelo passado. O que Hyde não sabia é que os inúmeros comprimidos dados por médicos do estado continham altíssimas doses de esteroides anabolizantes. A base das substâncias era a testosterona, um hormônio masculino. As transformações no corpo foram rápidas. Músculos, pelos por toda parte. Hyde passou a ter vergonha de sair às ruas. Era um dia especial para ele, dia da entrega do prêmio Hyde Krieger, que homenageia aqueles que se dedicam a combater o doping. Nun, also ich werde jeden Tag, werde ich im Prinzip, wenn ich in den Spiegel schaue, werde ich erinnert, was mit mir passiert ist. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nie vergessen. Aber ich werde auch nie wieder den Mund halten, um dagegen vorzugehen, um auf diesen Dopingmissbrauch und die Nebenwirkungen und Spätfolgen hinzuweisen. Ich habe nicht nur meinen Namen abgelegt, ich habe auch mein Geschlecht geändert, weil es ihr entgangen ist. Nein, ich bin als Mädchen geboren worden, kam als Heidi zur Welt und habe in den 90er Jahren mit dem weiblichen Körper nicht mehr leben können. Eigentlich egal zu welchem Zeitpunkt ist es immer wichtig, auf die Risiken und Nebenwirkungen hinzuweisen, dass dieser Sport heutzutage mit den Menschen anfängt. Was passieren kann. Einen Moment. O efeito dominó de Seul 1988. Ben Johnson. Seul 88 não foi o início do doping, mas sim o momento em que a máscara do esporte olímpico se quebrou para sempre. Em 24 de setembro de 1988, o velocista canadense Ben Johnson, nascido na Jamaica, protagonizou a corrida dos 100 metros rasos. Em 46 passos, ele pulverizou o recorde mundial, cruzando a linha de chegada em 9,79 segundos, superando seu arquirrival americano Carl Lewis. O nome de Johnson virou sinônimo de trapaça e doping, o maior vilão da história do atletismo. Apenas 48 horas depois, em 26 de setembro, a implosão. Johnson testou positivo para metabólitos de estanozolol, um poderoso esteroide anabolizante androgênico. Ele foi imediatamente despojado de sua medalha de ouro e do seu recorde mundial. Carl Lewis, que cruzou em segundo, cravando 9,92 segundos, herdou o ouro. Johnson confessou que usava esteroides abertamente em seu treinamento desde 1981, seguindo o conselho de seu técnico, Charles Francis, que o alertou que o uso de substâncias dopantes era a regra entre velocistas, não a exceção. Ele alegava ser, abre aspas, muito cuidadoso para interromper o uso antes das grandes competições, para estar limpo nos exames, fecha aspas. Mas Ben Johnson tinha uma nova versão da história: sabotagem. Ele alega que após a vitória, na sala de controle de doping, André Jackson, empresário de atletas e que trabalhava com Carl Lewis, estava presente. Para acelerar o processo de urina, Jackson se ofereceu para pegar cervejas no freezer, momento em que, segundo Ben Johnson, pílulas de esteroides foram colocadas nas garrafas. Johnson alega ter tomado umas 5 ou 6 garrafas, todas servidas por Jackson, durante as 6 horas em que ficou trancado lá. Apesar de contar a história às autoridades canadenses, estas se recusaram a acreditar na confissão
de um dopado. Johnson sentiu que carregou um fardo por vários atletas, afirmando que todos os velocistas usavam e a Federação Internacional sabia, mas ele foi crucificado como o único culpado. O tormento durou 23 anos, levando-o a uma depressão séria e fazendo-o optar pela reclusão total por 15 anos, sem assistir a nenhuma edição dos Jogos Olímpicos desde Seul 1988. A sombra de Ben Johnson paira sobre o esporte e sobre Carl Lewis. Documentos revelados em 2003 mostraram que Lewis também havia sido flagrado em exame antidoping antes das Olimpíadas de Seul. Os dados foram acobertados pelos americanos. Lewis, posteriormente, confessou ter usado substâncias proibidas, mas não perdeu nenhuma de suas 10 medalhas olímpicas. Johnson, que não quer a medalha de ouro de volta, diz que o livro que publicou foi sua libertação, mas deixou uma nova versão da história para quem quiser acreditar. A pergunta silenciosa. Florence Griffith Joyner. O escândalo de Ben Johnson levantou o véu sobre toda a competição e a dúvida pairou imediatamente sobre outros desempenhos surpreendentes. A velocista americana Florence Griffith Joyner, ou FloJo, dominou as provas femininas em Seul 88, conquistando 3 medalhas de ouro no 100, 200 e revezamento 4 por 100 metros e uma medalha de prata. Seus recordes mundiais, 10,49 segundos nos 100 metros e 21,34 segundos nos 200 metros, permanecem imbatíveis até hoje, quase 4 décadas depois. A melhoria de 100 metros que ela demonstrou nos Olympic Trials foi a maior desde o início da cronometragem eletrônica atômica. Sua ascensão meteórica, sua musculatura notavelmente desenvolvida e as suas vestimentas ousadas levantaram suspeitas na comunidade atlética. O brasileiro Joaquim Cruz, medalhista olímpico nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 1984, questionou publicamente, abre aspas, mas só ele, Ben Johnson? E os americanos? E a Florence Griffith Joyner? Fecha aspas. FloJo foi testada intensamente. Ela foi designada para testes antidoping extras nas Olimpíadas de 1988 e todos os seus resultados voltaram limpos. No entanto, as suspeitas se intensificaram quando ela se aposentou abruptamente do atletismo em fevereiro de 1989, justamente no momento em que os testes aleatórios e fora de competição se tornavam mais rigorosos. Seu falecimento prematuro, em 1º de setembro de 1998, aos 38 anos, devido a um ataque cardíaco, foi para muitos a confirmação trágica de que o preço da performance extrema pode ser a própria vida, mesmo na ausência de um teste positivo. No entanto, o relatório oficial da autópsia trouxe revelações cruciais. O falecimento foi causado por asfixia posicional após uma convulsão violenta que a fez sufocar no travesseiro. A convulsão foi o resultado de uma anormalidade cerebral congênita e rara, chamada angioma cavernoso, um defeito de nascença não relacionado a esteroides ou substâncias. O relatório toxicológico revelou apenas acetaminofeno ou Tilenol e Benadryl, um antihistamínico, em seu sistema. Apesar dos resultados limpos no teste final, as campanhas de desinformação buscavam manchar sua reputação sem provas reais. A questão sobre FloJo permanece um fardo no legado do esporte. A busca por ser o mais rápido, o mais forte, o melhor, transformou o corpo humano em um campo de testes tóxico.
O esporte foi contaminado globalmente. Milhares de jovens tiveram suas vidas arruinadas por um plano de Estado, forçados a uma transformação irreversível, como Andreas Krieger, para satisfazer a vaidade política. O preço daquele recorde de 9,79 segundos não foi apenas a medalha perdida, mas a fé abalada em cada linha de chegada, em cada pódio, em cada história de superação que se seguiu. Se Ben Johnson foi a confissão e o vilão crucificado, Carl Lewis foi a hipocrisia encoberta e Florence Griffith Joyner foi a pergunta silenciosa que o esporte se recusou a responder. O legado do doping é o de uma cicatriz, a lembrança fria de que, na corrida pelo ouro, muitos venderam a própria alma, a própria saúde. O doping não mata apenas a ética, ele sufoca o espírito do esporte. E a luta por limpar essa mancha sombria ainda não terminou. Este foi mais um Maloca Pop.